Eu estava no telhado e ri alto. Havia um fogo queimando em minha palma e eu lentamente levantei minha mão. Agora todo mundo sabe quem é a Fire Girl. Até algumas semanas atrás, todos pensavam que eu era apenas uma nerd. Meu irmão mais novo, o Ivan, e eu estávamos atrasados para a aula. Peguei um lanche da minha mochila enquanto andava. Eu estava prestes a entregar ele para o Ivan quando alguém tomou da minha mão. Era o João Gordão. Ele deu uma mordida enorme no lanche e disse a Ivan que sua irmã nerd não faria nada mesmo. Os caras da gangue do João riram e foram embora. Eu quis ir até o diretor, mas o Ivan disse que ele não iria ajudar. Afinal, ele já tinha ido lá. De repente, fiquei tão magoada. Queria que papai ainda estivesse vivo, ele com certeza nos protegeria. Quando eu entrei na sala de química, eu vi a inscrição nerd na minha mesa e eu pude ouvir a risada dos meus colegas de sala por todos os lados. Eu não entendia porque eu era tão odiada na minha nova escola. No passado, meu pai sempre me apoiou nessas ocasiões, mas desde que ele morreu, não houve ninguém para defender Ivan e eu. No intervalo, eu fui para o pátio, mas de repente eu vi um monte de caras lá. Eles estavam segurando o Ivan e queimando a mochila dele. Imediatamente corri para o meu irmão. Eu definitivamente protegeria ele dessa vez, mas os caras bloquearam meu caminho e riram de mim. Quando a mochila queimou, João Gordão disse pra gente não relaxar. Eles mostrariam pro Ivan e pra mim nosso lugar na escola. E eles se foram. Meu irmão e eu ficamos sozinhos. Soluçando, pedi desculpas por não ser capaz de proteger ele. Mas meu irmão me abraçou e disse que estava tudo bem. Os caras eram muito mais fortes do que nós e nós não éramos super-heróis. Eu levei ele pra aula e voltei pra aula de química. Eu não conseguia me concentrar na aula. Tudo que eu conseguia pensar era em como proteger meu Ivan. Eu pensei no meu pai de novo. Graças a ele, aprendi química. Ele costumava dizer que a química era meu superpoder e com sua ajuda eu conquistaria o mundo. Eu me pergunto se a química poderia me ajudar a lidar com os valentões. E então eu tive uma ideia. Mas precisava ser testada. Então, depois da escola, me escondi no vestiário feminino. O tempo passava irritantemente lento. Mas quando o guarda finalmente saiu, eu fui na ponta do pé para a sala de química. Eu cuidadosamente tranquei a porta e suspirei. Peguei os reagentes necessários e misturei eles. O líquido ferveu. Depois foi coberto por uma crosta de gelo e começou a engrossar. Uma gota caiu na mesa e isso começou a derreter. Uau! Ainda bem que eu entendia de química e sabia como lidar com essa mistura. Isso poderia facilmente deixar uma queimadura. Mas eu não podia ir para qualquer lugar com um Becker. E então eu percebi uma luva de borracha na mesa. Eu coloquei a luva e cuidadosamente toquei no líquido e uhá! A borracha não queimou! E se minha mão se tornar a minha arma? E eu mergulhei ela completamente na solução. Na manhã seguinte, os valentões estavam esperando por nós do lado de fora da escola. Mas dessa vez eu estava pronta para encontrar eles. Eu juntei toda a minha força de vontade, pulei em cima do cara gordão e abruptamente pressionei minha mão na bochecha dele. Os meninos caíram na gargalhada, mas o cara gordão de repente começou a gritar. A pele da bochecha dele estava vermelha e havia enormes bolhas nelas. Os amigos dele gritaram e horrorizados fugiram. Ivan me olhou com admiração. E eu estava eufórica, eu consegui! Assim que nós chegamos em casa, Ivan correu direto para o quarto dele e fez alguma coisa lá por um longo tempo. Então ele me trouxe asas em forma de fogo. Ele disse que eu era sua nova super-heroína, Fire Girl. E toda super-heroína deve ter um uniforme maneiro. E você está certo! Eu posso ser uma super-heroína de verdade! Eu estava tão empolgada com isso que imediatamente corri para o banheiro. Era bom que meu conhecimento de química foi suficiente para fazer uma tinta de cabelo de verdade. Então, 1 hora depois, eu saí com ondas vermelhas flamejantes. Até me senti mais confiante. Ivan disse que nossa mãe adoraria isso e imediatamente fiquei triste. Nós não tínhamos visto muito ela desde que nosso pai faleceu, porque ela estava sempre trabalhando. Eu abracei Ivan e disse para ele que nós estaríamos sempre juntos e agora eu poderia proteger ele. De manhã, a gangue do João Gordão estava esperando por nós do lado de fora da casa. Eu coloquei meu traje e luvas e fui até eles. Aparentemente eles queriam se vingar por um. Bem, se vocês não tiveram o suficiente, aqui está. E assim que eles me alcançaram, toquei cada um deles com movimentos rápidos das minhas mãos. Eles gritaram tanto. Vocês vão descobrir que eu sou a Fire Girl agora. A única que protege os fracos. Quando o Ivan e eu chegamos na escola, todo mundo me saudou com uma salva de palmas. Acontece que alguém havia gravado eu lidando com a gangue do João Gordão. E agora a Fire Girl era a estrela da escola.
Eu não podia acreditar nisso, porque ontem mesmo todos estavam rindo de mim e me chamando de nerd. Pedidos de ajuda choveram de todos os lados, então eu decidi abrir uma conta no Instagram para Fire Girl. E durante o dia, mais de 100 mensagens chegaram no direct. Revelou-se que haviam muitos malvados na escola. Eu percebi que eu tinha que proteger os fracos agora. Todos os dias eu punia os valentões na lanchonete, no campo de futebol, no recreio. A Fire Girl podia proteger todo mundo. Afinal, os estudantes começaram a contar para os amigos deles sobre mim. E logo toda a cidade sabia meu respeito. Depois de algumas semanas, o nome Fire Girl já estava nas primeiras páginas dos jornais. O motorista bêbado teve o que merecia. A Fire Girl puniu o ladrão. Eu me gabava para o Ivan que eu tinha feito da cidade um lugar melhor para se viver. Antes, ele estava feliz por mim. Mas um dia, quando eu cheguei tarde em casa mais uma vez, Ivan disse que por causa das atividades de super-heroína, eu não apenas deixei a escola pra lá, mas também raramente conversava com ele. Ivan, não é nada disso. Então ele sugeriu que jogássemos alguma coisa juntos, como antes. Eu concordei, mas não por muito tempo. Afinal, eu tinha um monte de pedidos no direct. Nós sentamos no videogame e começamos a jogar. A mão dos heróis estava em chamas, e eu pensei, se só Fire Girl pudesse fazer isso, então seria muito mais fácil lutar contra o mal. E então eu tive uma ideia. Eu disse pro Ivan que terminaríamos de jogar mais tarde, então eu corri para a sala de química. Por sorte, a porta estava aberta. Eu sabia o que fazer. Tudo que eu tinha que fazer era achar o reagente certo. Cuidadosamente, eu adicionei umas gotinhas na minha mistura, e isso estourou em uma chama brilhante, mas não me queimou. Isso! Agora eu poderia proteger não só a nossa cidade, mas o mundo todo. Voltei e queria mostrar isso pro Ivan, mas ele já estava dormindo. Contudo, eu encontrei um bilhete na porta do meu quarto. Eu queria ver a minha irmã com mais frequência. Eu estava com raiva. Como ele podia ser tão egoísta? Outras pessoas também precisavam de ajuda. Uma mensagem veio do direct. Então imediatamente liguei no noticiário. O que é isso? Na TV eu vi a esposa de um famoso milionário chorando. Mostraram que o marido dela colocou ela pra fora com a criança. Isso era apenas um ato repugnante. Eu não podia esperar para punir ele. Eu corri para a casa do milionário, onde uma multidão de jornalistas já tinham se reunido. E aqui estava ele. Só a presença dele fez meu estômago ferver. Eu bati meu punho na barreira e de repente uma fagulha da minha mão se espalhou para os galhos secos próximos. O fogo começou a aumentar e alguns segundos depois a casa começou a pegar fogo. Oh, não! Os repórteres imediatamente viraram as câmeras para mim. O repórter perguntou bruscamente por que eu, a salvadora da cidade, coloquei fogo na casa de um homem inocente. Eu não sabia do que eles estavam falando. E então o jornalista disse que a esposa do milionário tinha justamente admitido em frente às câmeras que ela tinha mentido e só queria incriminar o marido. Fui pega de surpresa. Os jornalistas imediatamente me bombardearam com questões e eu tive que correr. O direct do meu Instagram também estava explodindo com mensagens raivosas. Ei, mas eu me esforcei tanto por vocês e esse milionário era o responsável por tudo. Furiosa, eu fui pra casa e Ivan gritou comigo. Ele disse que ele tinha visto a filmagem e perguntou como eu pude fazer isso sem entender a situação. Menino estúpido, você não pode ver que sem mim essa cidade estaria atolada no crime? Como pode um erro anular todas as coisas boas? Mas ele saiu batendo a porta, inferno. Era necessário mudar de alguma forma. Eu fui para o Instagram, mas todos os haters estavam lá. De repente, em uma das mensagens, eu vi uma foto do nosso diretor no telhado da escola. Anônimos escreveram que ele estava escondendo alguma coisa lá. É uma chance. Eu puniria o diretor, então provaria para todos que a Furry Girl estava de guarda na cidade e eles poderiam confiar nela. Imediatamente corri para a escola. Nos fundos estava uma multidão de estudantes. Estranho, o que eles estão fazendo aqui? Mas não houve tempo para pensar nisso. Subi no telhado e vi o diretor lá. Agora você será o responsável por tudo. Eu estendi minha mão com a chama ardente nela. Ninguém escapa da justiça. Mas de repente eu ouvi passos atrás de mim. Eu me virei e vi meu irmão. O que ele está fazendo aqui? Ivan de repente começou a implorar para que eu parasse. Eu empurrei ele pra longe. Fique fora dos negócios dos adultos. Mas de repente, o que foi isso? Eu ouvi um grito agudo. Foi o Ivan. Por causa do meu empurrão, ele perdeu o equilíbrio e caiu do telhado. Eu imediatamente fui pra baixo pela escada de incêndio e rezei para que ele estivesse bem. Eu passei pela multidão de estudantes e tentei sentir o pulso dele. Vamos lá, Ivan, vamos! Eu me agarrei a ele e ouvi um gemido fraco. Ele estava respirando. Ele era muito sortudo, ele caiu em cima de arbustos macios.
Então o diretor correu pra nós e chamou uma ambulância. Eu gritei que se não fosse por seus atos sujos, nada disso teria acontecido com meu irmão. Mas ele apenas olhou pra mim surpreso e disse que ele queria fazer uma festa no telhado da escola. Eu de repente me senti tonta. Meu Deus, eu estava errada de novo. Os médicos colocaram o Ivan no carro e nós dirigimos para o hospital. Eu tirei minha luva flamejante e apertei as mãos do meu irmão bem forte. Enquanto dirigíamos, percebi uma cidade em ruínas na janela. Parecia que alguém havia tentado queimá-la. E então isso me tocou. Fui eu. Eu estava tão ocupada bancando a super-heroína que nem percebi quanto dano havia causado. Lágrimas encheram meus olhos. Ivan, se você pudesse apenas acordar, eu faria diferente. De repente, ele abriu os olhos. Como eu estava feliz! Eu me inclinei sobre ele e sussurrei suavemente que a única coisa que eu queria agora era ser uma boa irmã para ele. Ivan sorriu para mim e eu dei um grande abraço nele.